Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre distorção, né? Mais um pouquinho, né? Sobre distorção. Bom, eu tenho uma teoria que é o seguinte: o pedal de overdrive não é um pedal tão chato para encontrar, né? Se porventura você não tiver aí um pedal de overdrive A ou B, você pode usar o pedal C, vamos dizer assim, não vai fazer tanta diferença no seu som. É lógico que eu estou falando isso aqui de uma forma um pouco simplória. É lógico que pedais excelentes fazem diferença, mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando assim, num contexto geral, o pedal de overdrive, mesmo que ele não tenha todas aquelas qualidades que você gostaria que ele tivesse, ainda assim dá para usar, né? Não compromete tanto o seu som assim. Dá para você tirar ganho, deixar ele mais amigávelzinho. Você tem um botão de tone ali, dá para arrumar alguma coisa, enfim. Eu não vejo grandes problemas em você tocar de repente com um pedal de overdrive que não seja exatamente aquele seu preferido. Dá para fazer isso. Agora, o pedal de distorção, que eu vejo que é o grande problema, né, do guitarrista, o pedal de distorção. Por quê? A distorção realmente, se não for uma distorção bacana, com médio bem colocado e com os agudos elegantes, realmente a distorção fica horrível. Então eu vejo que o pedal de distorção é o pedal mais problemático e ao mesmo tempo o pedal mais procurado, né? O pedal mais procurado, todo mundo quer, principalmente quando está começando a tocar guitarra, todo mundo quer achar uma distorção bacana, porque é onde a guitarra é mais evidente, é onde a guitarra mais se diferencia dos outros instrumentos, é onde ela mais se expressa, né? É no momento que você liga um pedal de distorção, porque você não vê outros instrumentos fazendo isso. Uma harmonia pode ser feita com um piano, não é verdade? Uma harmonia pode ser feita com um órgão, né? Com acordeon, que seja. Né? O ritmo você é feito na bateria, feito de outra forma. Agora, um som distorcido, característico do rock and roll, é onde a guitarra ela é mais preeminente, né? E, enfim, eu acho que aquela imagem, né, da guitarra ligada no pedal de distorção é a que mais remete assim, ao conceito mais comum de uso da guitarra. E o pedal de distorção, no meu ponto de vista, é o pedal mais complexo de achar. Então eu vou aqui falar alguma coisa a respeito de dois tipos de pedal de distorção que eu entendo que são os mais comuns. Eu acho assim, a gente tem os pedais de distorção que eles não remetem a nenhum amplificador, eles simplesmente distorcem o seu som mais do que um overdrive, high gain. Eles distorcem o seu som, cortam aquelas frequências características, distorcem o seu som, mas eles não remetem a nenhum amplificador. Isso quer dizer o quê? Que a sua guitarra ela vai soar no amplificador que você tem, ela vai soar, mas essa sonoridade não vai remeter a nenhum outro amplificador específico. Então, se você quer, por exemplo, o DS1 da Boss, né, o famoso DS1 da Boss, DS2 da Boss, enfim, tem um zilhão de distorções, né? Esses são o ROS, famoso ROS, distorção, RAT. O RAT ele simplesmente distorce, né, o som da sua guitarra, mas ele não remete a nenhum outro amplificador. Quer dizer que ele tem um timbre próprio, o objetivo é simplesmente distorcer para você ligar no amplificador que você tem na sua casa e ele vai continuar sendo aquele amplificador que tem na sua casa. Não vai mudar a voz do seu amplificador. E a gente tem a distorção que é os Marshall, que é o chamado Marshall in the Box, né?
que são aqueles pedais que tentam simular a característica da distorção da Marshall, que é uma dos amplificadores Marshall, que é uma distorção da mais renomada que a gente tem aí. Só que aí decorre o que? O seu amplificador fatalmente ele vai soar mais parecido com o Marshall, e nem sempre a gente quer isso, não é verdade? Nem sempre, de repente você tem um Fender que você gosta muito e tal, você não gostaria que ele soasse como o Marshall, entendeu? Então, a gente sabe que eu, por exemplo, gosto muito da distorção da Marshall, mas nem sempre eu quero estar tocando e nem sempre eu quero que o som do meu amplificador lembre o Marshall. Eu gostaria que as pessoas escutassem, se eu estiver tocando com Fender, às vezes eu quero que eles escutem realmente um Fender distorcido e não um Fender travestido de Marshall. E tem alguns pedais que estão nessa categoria aí, que por exemplo, tantos, né, os que simulam Plexi, né, a gente tem toda a categoria dos Plexi Drives aí que a gente conhece, tem os Ivex Box of Rock, todos esses Plexi sempre vem com o nome Plexi, Plexi qualquer coisa, os Marshall, né, o Marshall Gouverneur, e tantos outros pedais assim que são os Marshall-like que a gente chama, né? Então são aqueles pedais que vão deixar o seu amplificador, seja lá qual for, eles vão remeter, quem estiver escutando vai ser remetido a uma sonoridade que lembra um Marshall. Então a dica que eu dou aqui para você é o seguinte: quando você for comprar o seu pedal de distorção, logicamente vai parecer muito óbvio o que eu estou falando aqui agora, mas nem sempre as pessoas se atentam para esse fato. O pedal de distorção tem muito a ver com o seu repertório, né? Você precisa ver se você quer que o seu amplificador continue soando como ele mesmo, só que distorcido, que aí eu não aconselho você comprar esses pedais que são Marshalls-like, né, que simulam JCM 800, que simulam Plexi, e, enfim, todos esses pedais que tentam trazer aquela distorção do Marshall, porque cai naquele problema, você está tocando um som limpo com um Fender, e daí quando você aciona a sua distorção, parece que você trocou de amplificador, parece que tudo começou a soar como se fosse um Marshall. Eu pessoalmente não gosto muito disso, né? Por isso que eu tenho pedais que não remetem a nada, que é, por exemplo, o próprio DS1 que eu modifiquei, Futone GT500, que não lembra nada. Eu tenho o Ibanez SD9, que é um pedal também que ele distorce, mas ele não remete a nenhum amplificador, pelo menos não que eu saiba. Quer dizer que o seu amplificador continua soando como o seu amplificador, só que distorcido. Agora, logicamente, isso depende do seu repertório. Logicamente, se você for tocar uma música onde você sabe que aquele disco foi gravado com o Marshall, os riffs vêm de um Marshall, por exemplo, Free, né? Free, e tantas bandas, Slash, quem gosta de Slash, quem gosta de Free, quem gosta de AC/DC, tudo são coisas que lembram Marshall. Então um pedal Marshall-like vai ser muito útil. Então a dica que eu dou, humildemente, né, pode parecer um tanto quanto óbvia, mas se atente para esse fato. Quando você for comprar o seu pedal de distorção, perceba bem se ele é um pedal de distorção comum, que somente vai distorcer o som da sua guitarra, do seu amplo, ou se ele vai, além de distorcer, ele vai entregar para o seu amplo alguma característica presente num outro amplificador. Porque às vezes pode ser um som muito bonito daquela distorção, mas às vezes o seu repertório não pega aquele tipo de amplificador. Daí você vai sentir um pouco incomodado quando o amplificador que se você tanto gosta passa a soar como outro amplificador, como um Marshall, como um Friedman, como um 5150. Por exemplo, a gente tem uma distorção 5150. Fatalmente ela vai remeter aquele som do Van Halen, mas precisa ver se você quer aquilo.
Porque uma coisa é você testar esse pedal na loja. Logicamente você vai pegar uma guitarra, vai tocar, vai testar, você vai gostar do som, porque é muito bonito. O som do 5150 é muito legal. Mas você precisa analisar se você se vê tocando de repente com o seu amplificador naquele dia, e esse amplificador de uma hora para outra, quando você pisa no pedal, de repente ele começar a soar como outro amplificador. Será que é isso que você quer? Então se atentem para esse fato aí, né? Por isso a minha lembrança aqui, o intuito desse vídeo é orientar você o seguinte: procure sempre uma distorção, como eu sempre falo aqui, uma distorção que tenha controles de médio, e tenha cuidado de entender se aquela distorção simplesmente é uma distorção pura e simples, como é o DS1, como é o RAT, por exemplo, o Ibanez SD9, que são distorções que distorcem, mas não remetem à sonoridade de outro amplificador, ou se é uma distorção que vai remeter a um outro amplificador. E se você quer que o seu amplificador passe a soar como esse outro amplificador, você entendeu? Que às vezes é uma distorção muito bonita, mas você não quer isso, entendeu? Então esse é o vídeo de hoje, a respeito das distorções puras e simples e das distorções Marshall-like. Beleza? Então, forte abraço aí, muito obrigado. Lembra de dar um joinha aí pra gente, dá um joinha e assina o canal. Valeu, obrigado, abraço, até a próxima.